Alana. Tranquilo. Enzo. Tranquilo. Amanda. Tranquilo. Dudu. De boa. Adrian. Tranquilo. Saibel. De boa. Gabi. Pensando uma coisa para falar sem ser tranquilo e de boas, mas eu entendi. Então tá. Então hoje a gente vai rever, né? Porque quem estava comigo ano passado já viu isso também, que é o cálculo do vértice da função, tá? Aí depois, na próxima aula, a gente vai partir para os gráficos das funções quadráticas, tá? Então, primeiro a gente vai ver o cálculo do vértice e também esse meu vértice, ele dá o meu valor máximo e valor mínimo da minha função, tá? Então, isso nós também vamos ver hoje. Só deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Professor, vou pegar o livro, calma aí. Depois eu também vou disponibilizar o material, tá? Para que vocês possam copiar ele no caderno ou então colar, tá? Ô, Pro. Oi. Eu tô em dúvida, quando é que tu vai mandar o vídeo que tu falou de trigonometria? Eu gravei ele e ele ficou longo, Matheus. Eu naqueles dias consegui postar vídeo de mais de 15 minutos, agora não deu mais de novo. Tu não quer botar no YouTube? Porque no YouTube... Sim, mas pelo YouTube, naqueles dias tinha dado certo mais de 15 minutos e agora não deu mais. Ué... Eu sei que eu baixei aquele YouTube Estranho. Studio, né? Oi? Eu baixei o YouTube Studio, só um pouquinho que eu tenho que botar para carregar o meu computador. Prof, mas tu usa ele pelo celular ou pelo computador? Pelo computador. Ué, ou de repente, pelo acho que talvez seja mais prático. Tu não quer cortar ele, então? Tipo, em 2, 3 partes, sei lá. Gravou para você também. Para mim também. Avisa a prof que eu já volto. Vou buscar meu livro. Gente, tem um negócio hoje para lógica e matemática financeira até as 11h30, né? Eu não fiz nem os primeiros desse trimestre. Alguém sabe o que é? Alguém que fez tudo. Tudo não, Eu mas fiz. responder uns negócios. Sei lá. Cara, eu só fiz o primeiro, depois não fiz mais nada. Tô, tipo, desde o dia 20 de junho sem fazer as coisas. Caralho. Parece a minha educação física. Sorata, tá mutada. Ah, tá. Ô, Matheus, espero que não seja na minha disciplina. É em lógica, em matemática financeira com a Cris. Tá, pessoal, então vamos ver. Tá aparecendo para vocês a imagem aí? Sim. Aham. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do vértice da parábola, tá? Vocês lembram do XV e do YV? Mais ou menos, Sim, mas não. acho que sim.
Então, o vértice de uma parábola, deixa eu ver, ó, aqui, é aquele pontinho em que a parábola para de subir e começa a descer, ou para de descer e começa a subir, tá? Como é que a gente calcula o vértice da parábola? A partir destas duas formulazinhas. O vértice é formado por um ponto. E esse ponto é o par ordenado, certo? Do XV e do YV, tá? Então, o meu XV, que é o ponto da abscissa do X, da linha do X, ele é calculado por menos o valor do B sobre 2 vezes o valor do A. Lembrando que o B é o número que está com X e o A é o número que está com X ao quadrado. Já o YV, ele é calculado fazendo-se menos o valor do delta, o delta é B ao quadrado menos 4AC, tudo isso dividido por 4 vezes o A. Não é Ok? por menos 4 vezes A? É que se tu põe um menos na frente do delta ou menos na frente do 4, vai dar na mesma. Tá. Tá? Então, vejamos aqui um exemplo. Vértice da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, quando eu peço para calcular o vértice, eu tenho que calcular o xv e o yv, certo? Então, o xv é dado por menos b sobre 2a. O b vale menos 2 e o a vale 1 nesse caso. Então, se o b vale menos 2, com menos 2 vai ficar mais 2. E 2 vezes o A, que é 1. 2. 2 sobre 2, meu XV vai valer 1. Agora eu preciso calcular o YV, que é dado por menos delta sobre 4 vezes o A. Bom, como é que eu calculo o delta? Fazendo B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, o meu B vale menos 2, o A vale 1 e o C vale menos 3. Então, por esta formulazinha, a gente calcula separadamente o delta, tá? Então, delta igual B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3 vai dar mais 12. 4 mais 12, 16. Este é o valor do delta desta minha função. E aí eu venho aqui para a formulazinha e no lugar do delta eu ponho 16. Vejam que eu tenho esse menos na frente, então vai ficar menos 16. Dividido por 4 vezes o A, que vale 1. Então, nós vamos ter menos 16 dividido por 4, que vai dar menos 4. Pedi o vértice, então tem que ser dado em forma de par ordenado. Quem vai ser o vértice? XV1, YV menos 4. Entre parênteses, tá, pessoal? Primeiro o valor do X, depois do Y. Compreendido até aqui? Sim. Então, tá. Bom, o YV, pessoal, ele também dá o valor máximo ou mínimo de uma função, tá? Como é que eu vou saber se é valor máximo ou mínimo? Se eu pedir para vocês, qual a altura máxima? Vocês vão calcular o YV, só essa parte aqui, não vão calcular o XV, tá? É só o YV. Qual a altura máxima atingida? Qual o mínimo que uma rede vai ficar do chão? Porque se a gente pensar numa rede, ela tem a forma de uma parábola também, né? Então, toda vez que for perguntado isso, vocês vão trabalhar com o YV, tá? Como é que eu sei se o valor vai ser máximo ou mínimo? Se o númerozinho que estiver com x ao quadrado for positivo, o valor vai ser mínimo. Para não se esquecerem, pensem que é o contrário. A positivo, valor mínimo. Se o A é negativo, se o número que estiver com x ao quadrado for negativo, o valor vai ser máximo. Qual que é a Certo? diferença, prof, assim, de valor mínimo e valor máximo? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olhem no gráfico, a diferença é que o valor máximo é o maior valor que o y vai poder atingir, tá? Então, vai ser uma concavidade voltada para baixo, porque meu A é negativo, tá? Então, ela vai chegar no máximo até este valor.
E o valor mínimo é o mínimo que o y vai atingir. Aqui eu não tenho como dizer qual vai ser o máximo, tá? Então, o mínimo Ok. que ele vai atingir, isso acontece quando o meu A é positivo, porque a concavidade fica voltada para cima. Consegui te explicar? Aham. Então, tipo, é sempre ao contrário, né? Do segundo grau, né? Isso. Tá. Bom, vamos aqui fazer um breve estudo do gráfico da função quadrática, tá? O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. Ou ela é voltada para cima, ou ela é voltada, a sua abertura é voltada para baixo. Ser voltada essa abertura para cima ou para baixo vai depender do A, do número que está com x ao quadrado. Se o número que estiver com x ao quadrado for positivo, a abertura vai ser voltada para cima. Se o número que estiver com x ao quadrado for negativo, a abertura vai ser voltada para baixo. E, ao mesmo tempo, então, quando a abertura é voltada para baixo, eu vou ter um valor máximo. O y vai chegar no máximo até aqui. E quando eu tiver a abertura voltada para cima, eu vou ter um valor mínimo, ou seja, a partir daqui vai ser o y, tá? Então, vejam aqui, outra situação que a gente também consegue analisar nos gráficos. A outra situação é em relação às raízes, tá, pessoal? Quando o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes, certo? Isso nós já conversamos. Então, ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Vejam, x', x duas linhas. X', x duas linhas. A diferença entre esse e esse é que aqui o A é positivo e aqui o A é negativo, tá? Tá, mas tipo, como é que a gente sabe qual é qual? É que vai ser dada a função daí. Mas, tipo, como é que a gente meio que sabe qual que é, tipo, o x1 ele vai em qual lugar e o x2 vai em qual lugar? Tipo, Ah, porque tu vai calcular as raízes por Bhaskara. sim, mas aí tu vai saber às vezes, tipo, vamos supor que seja, sei lá, 1 e 2, né? Uhum. E daí como é que tu sabe qual, tipo... Pera, esquece. Mas, tipo, se eles forem o mesmo, assim, no caso, isso que eu quero dizer. Se for igual, Daí tu vai saber, como tu vai saber qual é qual? tá, olha só, a gente tem o caso deles serem diferentes, deles serem iguais, ou de não ter raiz, tá? Se eles Esse aqui forem é o igual, caso de não vai ter mudar duas muito. raízes, ó. Por exemplo, aqui, nesse caso, as raízes são 1 e 3. Eu fiz Bhaskara, tá? Da minha função, aqui não tem a função, mas, digamos, tinha uma função, fiz Bhaskara. E aí, na Bhaskara, deu que o x' era 1 e o x duas linhas era 3. Então, essas são minhas duas raízes por onde meu gráfico vai passar. Tá? Uhum. E como eu sei que é voltado para cima? Porque o meu A é positivo, o número que está com x ao quadrado é positivo, certo? Sim, mas tipo, prof, o que eu queria dizer, então, se elas forem iguais, as raízes não vai mudar muito, então qual é qual, Já né? vou mostrar. Olha só, quando delta é igual a zero, o x' é igual ao x duas linhas, eu só vou ter uma raiz. E aí ele vai tangenciar a linha do x, tá? Vai tangenciar o eixo das abscissas, vai ter só uma raiz, só um pontinho, certo? Então, aqui nesse caso, o x' e o x duas linhas deu 2. Aqui nesse Ok, caso também, só que aqui o A era positivo e aqui o A era negativo. Era essa a tua dúvida? era, valeu. Tá. E depois nós temos o caso do delta ser negativo, ou seja, não vai ter raiz. Então, não vai encostar, nem vai passar pelo eixo x. Ele vai ficar ou para cima do eixo x, com a concavidade voltada para cima, ou para baixo do eixo x, com a concavidade voltada para baixo. Pessoal, uma pergunta. Digamos que não tem raiz, tá? A minha concavidade virada para baixo poderia ficar em cima do eixo x? Hum, Lembrem-se que esse traço vermelho é infinito. é que depende do Y, né? Mas ele não poderia ficar, pessoal, porque daí, digamos que seja virado assim, tá?
O que acontece? Já que é infinito, ele iria continuar para baixo, certo? E ia cortar o eixo X. E como eu disse que não tem raízes, porque o delta é negativo, isso não tem como acontecer. Ok? Uhum. Pessoal, então são 3 pontinhos que são muito importantes num gráfico, tá? Aqui a gente só está olhando eles. Na próxima aula a gente vai calcular tudo certinho e daí colocar tudo no gráfico, tá? Então, hoje a intenção é vocês saberem calcular o vértice, tá? Fazer esse par ordenado e saber calcular o valor máximo ou mínimo, que seria calcular só o YV, mas saber dizer se é máximo ou mínimo, certo? Vejam que quando a gente tem um gráfico, os 3 pontos principais sempre vão ser o vértice, as raízes e o ponto C. O ponto C, digamos, seria o valor do C na minha função. Aqui, ó. Por exemplo, menos 3. Isso significa que meu gráfico vai passar no menos 3 do Y. Tá? Então, ele passaria aqui teria um pontinho. É o meu termo independente. Tá? Então, esses são 3 pontinhos que são necessários para eu montar um gráfico de uma função quadrática. As raízes, o ponto formado pelo termo independente e o vértice, certo? Alguma dúvida quanto a isso, principalmente em relação a vértice, valor máximo ou mínimo? Eu acho que por enquanto tá de boa, prof. Se pá, as dúvidas vão surgir quando a gente fizer as atividades. Tá. Mais alguém, pessoal? Ops. Tranquilo, prof. Então tá. Olha só, eu vou postar agora aqui as atividades, tá? Vocês vão realizar estas atividades aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. A primeira é determinar o vértice de cada parábola. Ou seja, vocês vão fazer o XV e o YV e representar em forma de par ordenado, tá? Que foi como foi feito aqui no exemplo. Essa parte aqui, certo? A número 2 pede o seguinte: calcule A e B para que o gráfico da função tenha vértice no ponto 4 menos 25. Aqui vocês também vão utilizar a formulazinha do XV e do YV, mas vocês vão calcular através de um sisteminha o valor do A e do B. Por quê? Quem vocês vão substituir aqui? No XV, vocês vão colocar o 4. Então, vocês vão ter 4 igual a menos B sobre 2A. E no YV, vocês vão ter o menos 25. Aí, vocês vão ter menos 25 igual a menos delta. Aí, vocês escrevam o delta como B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Tá? E aí, vocês vão calcular o A e o B. Na número 13 e na número 4, vocês vão dizer se a função tem valor máximo ou valor mínimo e calcular esse valor. Ou seja, para dizer se tem valor máximo ou mínimo, eu vou olhar para o número que está com x ao quadrado, se ele é positivo ou negativo. E depois eu vou calcular esse valor, ou seja, eu vou calcular o YV. Alguma dúvida sobre como fazer essas atividades? A positiva é mínimo e a negativa é máximo, né? Isso. Eu vou disponibilizar esse material lá para vocês, tá, pessoal? E vou colocar lá na parte das tarefas também, para vocês não esquecerem de fazer, e vou colocar no mural. E também tem no livro, eu até vou escrever ali para completar. No livro, página 24, a número 1, 2 e 3, e na página 25, a 2 e 3 das atividades propostas. E aí nós já terminamos este capítulo do livro também e vamos para o livro 4 de álgebra. Certo? Aham. Alguma dúvida ainda? Acho que não, prof. Então tá, pessoal. Seria isso hoje. Qualquer coisa vocês podem me chamar, tá bom? Tá, valeu, prof. Beijo. Valeu, até mais. Boa semana. Obrigado. Obrigada, Pro. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, pro. Tchau.